Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Eletrônica de Potência do curso de Eletrônica do Coltec, turma 305 do ano de 2021. Vou falar agora sobre nosso curso e sobre a disciplina Eletrônica de Potência. A disciplina Eletrônica de Potência é uma disciplina muito importante quando a gente começa a pensar no acionamento de uma carga de potência elevada. Então, nós precisamos de dispositivos eletrônicos que consigam controlar a energia elétrica que é fornecida para aquela carga. Então, nós trabalhamos dentro da eletrônica de potência na transformação de uma tensão contínua em uma outra tensão contínua de valor diferente. Então, por exemplo, a gente consegue, através disso, controlar um motor de corrente contínua, tá? Variando a velocidade dele, por exemplo. Nós podemos também transformar uma tensão alternada em outra tensão alternada. Por exemplo, nós temos uma tensão alternada na rede elétrica na nossa tomada de 127 volts RMS. Então, se eu ligar uma lâmpada incandescente nessa tomada, ela vai brilhar no brilho máximo, uma lâmpada ou um aquecedor. E se por acaso eu quisesse diminuir o brilho dessa lâmpada ou diminuir a potência do aquecedor, ou até mesmo um ventilador, por exemplo, se eu quiser diminuir a velocidade de um ventilador que vai conectar direto na rede elétrica, o que eu poderia fazer? Eu posso transformar diretamente a tensão, esse valor de 127, em um valor menor, utilizando também o que a gente vai ver, né, os tiristores. Tá? Então a gente consegue transformar diretamente essa tensão de 127 numa tensão menor do que 127. Então a gente mexe na amplitude dessa tensão, tá? De maneira relativamente fácil. Depois a gente pode também querer transformar uma tensão contínua numa tensão alternada e trabalhar não só no módulo dela, né, como eu disse anteriormente, mas trabalhar também na frequência dela. Então, motores de corrente alternada, a gente precisa modificar ao mesmo tempo a amplitude da tensão e a frequência da tensão. Então a gente tem conversores DC para AC. E tudo isso é feito de uma maneira simples, relativamente simples, que a gente chama de chaveamento. A gente vai utilizar nossos componentes eletrônicos, né, na maneira ligado e desligado. Então, são componentes que a gente consegue controlar a atividade deles, né? A gente consegue ligar e consegue desligar. Se não conseguir desligar, a gente pelo menos sabe a hora que vai desligar. Então a gente tem um planejamento, consegue fazer um planejamento. E quando a gente trabalha dessa maneira, a gente consegue que o componente não dissipe muita energia. Por quê? Quando ele está desligado, nenhuma corrente está passando por ele, não está tendo nenhuma perda dentro dele, ele não está esquentando. Quando o componente está 100% ligado, sem oferecer nenhuma resistência, nenhuma resistência significa nenhuma perda dentro dele. Então,
novamente a gente consegue fazer com que ele trabalhe sem esquentar muito. Obviamente que isso é um caso ideal. Na prática, nossos componentes eletrônicos sempre vão apresentar uma pequena resistência, por mais que a gente tente fazer ele ligar de maneira 100%. E então a gente não consegue acionar qualquer carga, porém a gente consegue, mas a gente consegue então acionar muitas cargas que a gente não conseguiria se a gente tentasse controlar essas cargas de maneira parcialmente ligado. Por exemplo, a gente consegue controlar um transistor BJT. Então, se a gente tentar utilizar um transistor para controlar uma corrente, limitar uma corrente, por exemplo, num circuito, ao invés de deixar a corrente ser limitada pelos componentes do circuito, o que vai acontecer? A limitação de corrente que o transistor exerce, ela é feita mediante a variação da resistência interna dele. Então, se o circuito ele permite passar uma corrente de 100, né? E o transistor limita essa corrente em 50, ele limita essa corrente aumentando a resistência interna de forma que a corrente fique em 50. Mas o problema dessa abordagem é que quando a gente permite que o transistor aumente sua resistência, automaticamente a gente está aumentando demais o calor gerado dentro dele. Então, essa forma não é viável para potências elevadas. Então, por isso, né, dentro da eletrônica de potência, a gente vai trabalhar muito com o chaveamento, ligar e desligar um componente eletrônico. Bom, eu vou mostrar para vocês o mapa da disciplina e o plano de atividades, de forma que vocês vão ter uma ideia inicial do que é o curso. Então vamos lá, novamente, bem-vindos e vamos iniciar. Bom, então aqui nós temos o nosso mapa, tá? Aqui no mapa nós vamos trabalhar muito com essa parte de conversores aqui, ó, como eu disse anteriormente, né? Conversores AC/AC, AC/DC, né? Alternado para contínuo. Conversores de alternado para alternado. Conversores de contínuo para contínuo. E conversores de contínuo para alternado, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Aqui. Então vamos ver aqui, ó. Essa parte de conversores alternado para contínuo, vocês já viram dentro da quando vocês estudaram retificadores monofásicos, tá? Como a gente está falando de potência aqui, né? A gente vai falar também de retificadores trifásicos, tá? Eles convertem a tensão alternada em corrente contínua, tá? Os conversores alternado para alternado, que normalmente são utilizados apenas para diminuir o valor valor eficaz, né, da tensão, tá? E os conversores DC-DC, que são conversores que
aumentam ou diminuem o valor da tensão contínua, e conversores DC para AC, os famosos inversores, tá? Todos os conversores aqui, gente, então são 4 conversores, vão precisar dos semicondutores, dispositivos semicondutores. Então vão ser transistores de potência, tiristores e diodos de potência. Dentro de transistores de potência, a gente vai ter o BJT, que você já deve ter estudado, o MOSFET também, e também o IGBT. Então aqui a gente tem 3 transistores importantes, tá? Tiristores e diodos, eles são bem semelhantes, tá? A gente pode dizer até que o tiristor é um diodo acionado somente no momento que a gente dá o comando, tá? Ele vai se comportar bastante como um diodo, tá? Então, os dispositivos semicondutores vão ser utilizados em todos os conversores. Então, a gente vai começar a nossa disciplina com o estudo aqui dos dispositivos semicondutores, tá? Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a operação de chaveamento, tá? Então, a gente vai ver as perdas que ocorrem no chaveamento. São perdas, mas nem se comparam às perdas que a gente teria se a gente usasse os semicondutores aqui no modo parcialmente ligado. Seria o modo linear dos transistores BJT, por exemplo. Tá? É inviável usar a região linear dos transistores para cargas elevadas. Então a gente vai ver também o que acontece no chaveamento, que ocorrem algumas oscilações, tá? Que podem causar ruídos e também problemas nos circuitos que a gente utiliza, tá? A gente vai ver também a modulação PWM, a gente vai utilizar, né? Vocês já devem ter visto, então a gente vai utilizar a modulação PWM muito nos conversores DC-DC, tá? A modulação PWM também vai dar origem à modulação PWM senoidal, para a gente trabalhar com conversores DC-AC, tá? Porque a gente quer produzir uma tensão senoidal na saída do conversor DC-AC, tá? E tem mais um tipo de modulação especial, que ela permite um ganho de tensão aqui, que a gente não consegue na modulação senoidal. Bom, como vocês podem estar imaginando, no chaveamento a gente vai ter presença de tensão e ausência de tensão. Então a gente não vai ter na saída dos conversores uma tensão suave, a gente vai ter uma tensão quadrada. Ora ela está ligada, ora está desligada. Então a gente precisa entender um pouco qual que é o impacto de obter uma tensão que pode ser contínua, mas não necessariamente constante. Ela vai ser variável, tá? Como se fosse um trem de pulsos, tá? Então ela vai ter uma componente contínua, mas vai ter o que a gente fala de harmônicos, tá? Então a gente vai precisar estudar a saída desses conversores do ponto de vista dos harmônicos, ou seja, dos ruídos gerados. Então, todos os conversores que a gente estudar, a gente vai ver quais harmônicos foram gerados. Aqui, deixa eu visualizar aqui, não, são os 4 conversores mesmo, tá? Aqui nós temos conversores isolados também, que é uma parcela importante dos conversores DC-DC. Os conversores isolados são os conversores utilizados em celular, por exemplo, que convertem a tensão
tomada, né, em 5 volts, e eles são isolados até para a segurança das pessoas, tá? Para não lidar diretamente com as tensões da tomada. Então, nós vamos ver também os harmônicos e também o que vocês já viram em eletrotécnica, que é o fator de potência. O fator de potência é uma medida da eficiência de conversão. Se entra uma determinada quantidade de energia naquele circuito e sai uma quantidade menor de potência, porque aquele circuito não conseguiu converter toda aquela potência que entrou, a gente tem um fator de potência, uma eficácia de conversão de potência menor do que 1. Tá? E isso significa que o nosso circuito não é muito eficiente em converter potência. Tá? Isso acarreta assim, a perda, né, de uma superdimensionamento, né? A gente precisa de uma potência de 1000 watts na saída, mas a gente tem um fator de potência de 0,5, quer dizer que a gente precisa de 2000 na entrada para que esses 2000 se transformem em 1000 na saída. Então a gente precisa superdimensionar nosso circuito para conseguir lidar com esses 2000. Tá? Então isso não é muito bom. Então como a gente pelo menos mede esse fator de potência, né? Para saber se aquele circuito é bom ou não é bom. E aí os harmônicos, eles também influenciam na qualidade da energia. Então se um circuito aqui ele está produzindo harmônicos, esses harmônicos podem ser problemáticos para outros circuitos que estejam conectados na mesma parte da rede elétrica que esse circuito. Então a gente tem também, que a gente vai ver, filtros de eliminação de harmônicos. Tá? Então, nossa disciplina, ela vai se basear, ela vai se concentrar, né, na parte dos conversores e na parte dos harmônicos, para a gente poder então ter uma ideia do que a gente pode fazer. Então é isso. Vamos lá. Inicialmente, como eu disse, a gente vai dar uma revisada aqui nessa parte de dispositivos semicondutores e também ver alguns aspectos quando a gente precisa de valores maiores de tensão e corrente nesses dispositivos, né? Então a gente vai preocupar um pouco mais agora com a capacidade desses componentes. Então vamos lá. Bem, aqui nós temos nosso plano de atividades do nosso módulo 1, no grupo 1. Tá? Aqui, eletrônica de potência. Deixa eu dar um zoom aqui nesse plano de atividades. Bom, nossa disciplina é uma disciplina de 133 horas, tá? Ou 160 horas aula. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma disciplina bem volumosa. Tá? A gente tem um volume grande de conteúdo aqui. Tá? No modo presencial, a gente tinha 2 horas aula de aula, mais 2 horas aula de laboratório por semana. Tá? Então já era um volume grande. E como a gente está trabalhando com módulos, com grupos, né? Dentro do módulo 1, que seria o primeiro trimestre, a gente vai ter grupo 1 primeiro, depois grupo 2. Então, nós temos metade das disciplinas com o dobro do tempo sendo ofertadas
Ou seja, as nossas 4 horas aula por semana se tornam pelo menos 8 horas aula, tá? E se a gente fizer uma conta simples, tá? Que quer dizer que a gente tem aqui, ó, é mais do que 8, né? 10,4 horas aula, tá? Então seria equivalente a gente ter 2 dias por semana de teoria mais 2 dias por semana de prática, tá? Então não se assustem com o volume, né, de atividades, tá? É claro que vocês têm que me dar um retorno para a gente saber dosar, né? Não ultrapassar muito esse limite aqui previsto, né? Mas a gente vai conversando, né? Então, o que a gente vai ter como os conteúdos, né? Nesse módulo 1. Uma primeira parte sobre algarismos significativos, porque a gente precisa fazer muitas contas. Então a gente vai fazer só uma pequena revisão sobre algarismos significativos, para a gente entender como que a gente tem que fazer a conta em relação a... que a gente está muito acostumado a casas depois da vírgula, mas a gente vai parar com isso. A gente vai perguntar assim, ó, quantos algarismos são necessários para fazer aquela conta, tá? Sobre a matéria em si, nós vamos falar sobre os dispositivos semicondutores, como já falei no mapa, né? Seriam os diodos de potência, os tiristores, os transistores de potência, tá? A operação de chaveamento, tá? Então a gente precisa de dispositivos semicondutores para aprender sobre o chaveamento. Em seguida, nós vamos trabalhar com circuitos de amortecimento. Então a gente precisa saber de circuitos RLC série, tá? Ou seja, circuitos ressonantes. Então a gente vai estudar um pouquinho de circuitos ressonantes aqui, ó. E a gente já vai ter estudado as operações de chaveamento. Então, nós vamos ver as perdas também nas operações de chaveamento e estudar os conversores AC/DC, que seriam os retificadores, e os conversores AC/AC, tá? E aí a gente vai ter estudado os dispositivos semicondutores, mas aqui a gente vai estudar basicamente os diodos e aqui os tiristores, tá? Então a gente vai estudar aplicações de conversão na amplitude da tensão alternada. E como que vai ser os tipos de atividade? Resumos, exercícios e testes, mas basicamente resumos e exercícios, tá? Como eu disse, a carga semanal de 8,7 horas ou 10 horas de aula, uma carga horária de total, né, de 52 horas de aula. Nós vamos utilizar o Classroom, o Meet e o YouTube, tá? Que eu vou postar os vídeos lá. E as formas de avaliação vão ser os resumos, tá? Aqui a gente tem a quantidade de pontos por semana, né? Na verdade, gente, aqui vai ser 2 pontos por semana, exercício e teste 3 pontos por semana, total 5 pontos por semana, tá? Então a gente vai ter 5 semanas, vão dar 25 pontos. Então resumos, né? E exercícios. Vão ser 25 pontos. E a participação. O que é participação? Pessoa entregar no prazo. Participação.
Participação. Vão ser 5 pontos. Tá? Então a gente tem aqui, né, entregar nos prazos, né? A presença, gente, vai ser avaliada através da simples... assim que vocês assistirem, vocês comentarem lá, presente, entendeu? Dentro do Google Classroom, tá? Então a presença já é simples, né? É só para saber mesmo se vocês estão ativos, se vocês estão vindo, né? O vídeo, estão sabendo o que está acontecendo. Então colocar um pezinho lá toda hora que vocês assistirem, receberem, pelo menos colocar um recebido lá, né? Colocar um presente lá no Classroom, tá? E nós teremos encontros síncronos, basicamente para tirar dúvida, conversar sobre as aulas, terças-feiras, tá? Das 4 às 5h30 da tarde. Então, meios e momentos para esclarecimento de dúvidas. Nessas aulas semanais, pelo WhatsApp, então eu vou pedir que vocês criem um grupo e me incluam dentro do grupo, tá? Criar um grupo da disciplina para vocês me incluírem lá. E também pelo Classroom, tá? Eu prefiro que vocês às vezes perguntem pelo Classroom, que a dúvida fica armazenada lá na seção certinho, referente à atividade, por exemplo, tá? O WhatsApp é uma conversa, né, meio desorganizada para a gente conseguir achar alguma informação depois que passou, tá? O livro, né, livro básico que a gente vai usar é esse aqui, ó, Eletrônica de Potência, do Ashfaq Ahmed. Ele tem, né, na biblioteca, e ele tem também PDF por aí, a gente consegue achar fácil. Então, do ano 2000, tá? Então, esse é o nosso plano de atividades, tá? Nós vamos começar agora, né, com essa semana, né, dispositivos semicondutores, diodos de potência, tiristores e transistores de potência. Então, vamos lá. Só mais um comentário aqui, gente. Queria apresentar para vocês o método Cornell de anotações, que é o método que eu quero que vocês utilizem para fazerem os resumos que vocês devem fazer para me entregar. Vou apresentar o método para vocês, então fique claro, a ideia é que vocês imprimam as transparências que eu vou mandar para vocês e façam o resumo dentro dessa própria folha, tá? Eu vou fazer as anotações aqui e vocês vão fazer as suas anotações nessas regiões aqui, ó. E aí eu quero que eu vou explicar para vocês o método Cornell agora. Bom, o método Cornell de anotações consiste de uma página dividida em 3 seções, que são uma seção de anotações, outra seção de tópicos, questões e dúvidas, e outra seção de resumo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa seção é de anotações, essa seção é a seção dos tópicos abordados ou questões que as anotações se referem, e a área de resumo. Temos também a
as anotações em referentes ao tema e a disciplina que está sendo abordada, e a data também, e a página. Isso é importante, né? Para vocês saberem, se a página estiver solta, vocês terem ideia de quanto que aquilo foi feito e a que aquilo se refere. Bom, então é a parte de anotações, é onde a gente vai anotar a matéria. No caso, eu que vou anotar a matéria nessa parte e passar para vocês. Na parte de tópicos e questões, vocês vão escrever os tópicos que foram abordados nessa folha. Quais questões que aqueles tópicos resolvem. E caso vocês tenham alguma dúvida também, anotar aqui para me encaminhar. E o resumo é a parte principal, a conclusão daquilo que foi abordado na aula. Então vamos ver aqui, ó. Vamos aproximar aqui, ó, tá? Essas três regiões, tá? Uma região de anotações, uma região dos tópicos e questões e outra região do resumo. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, uma anotação já feita, ó, tá? Então aqui é uma aula sobre senoides, tá? Então eu falo sobre senoides, vou aproximar um pouquinho aqui, ó, né? Então temos um tema aqui, ó, tá? O que é uma senoide? Qual é a equação matemática? O que é a equação y igual a seno de x se refere e a equação y igual a cosseno de x se refere. Temos aqui, ó, a fonte alternada senoidal e como que isso é tratado quando a gente está falando de fontes alternadas, tá? Então são as anotações. O que vocês vão anotar ou colocar na seção de tópicos e questões e na seção de resumo? Então vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, tô fazendo o exemplo, né? Vocês vão colocar as ideias principais, as palavras-chave, as questões resolvidas ou as dúvidas que vocês tiverem. Por exemplo, nessa aula de senoides, né? O que a gente poderia anotar aqui, ó? Então vamos ver aqui, ó. As perguntas, né? Quais, né, as equações matemáticas de seno e cosseno? Então, quais, né? O que é argumento? Argumento de uma função. Aqui está falando, ó, o que é amplitude? Como se fossem questões de prova que vocês estivessem elaborando, tá? E que eu poderia perguntar para vocês. Qual o formato gráfico de um seno e de um cosseno? Tá? Então, aqui, ó, um seno tem esse formato e um cosseno tem esse formato. Onde fica o pico da forma de onda? Tá? Qual a forma geral de uma equação de fonte alternada? Quais são os elementos de uma equação da fonte alternada? Então, essas são as questões abordadas nessa aula de senoides, tá? E o resumo é as equações matemáticas das senoides, né, ou de senoides, y igual a y1, né, igual a seno de x, ou y2 igual a cosseno x. X é argumento e a é amplitude. E equação matemática de uma fonte alternada. V igual a VPK seno de ômega t mais φ S.
V igual a VPK cosseno de ômega t mais φc. É o argumento da função. O que é o argumento da função? Tá? Então, ó, o argumento nessa primeira equação era x, e o argumento nessa segunda formato aqui, ó, é ômega t mais φs. Então, o que eu quero que vocês façam em relação ao resumo não é nada difícil, não. É simplesmente imprimir as transparências que forem dadas para vocês, anotar aqui as palavras-chave e as questões ou as dúvidas também, até bom que aí vocês conseguem me perguntar, e fazer o resumo. Depois tirar uma foto e me encaminhar. Ok? Só isso. Abraços, tchau, tchau.